A minha formação é em administração de empresas. O que eu aproveito da faculdade de administração de empresas, do mestrado e de tudo mais, é no máximo 15% no que eu faço. E de música é quase tudo, principalmente a parte de improvisação, que ajuda muito na transformação, né? Bom, o meu dia a dia, há quase 30 anos, é falar com donos de escola, entender qual é o problema da escola, seja ele de que natureza for, e tentar ajudar, tentar resolver. Passamos por várias crises no Brasil, dos anos 90, por exemplo, foi muito difícil. E quando eu vejo aqui que todo mundo fala em crise, em transformação e em fracasso, eu acho que é legal a gente discutir a questão da empresa escola. Porque, queiram ou não, a escola não deixa de ser uma empresa porque ela tem contatos idênticos à de uma empresa. Ela pode até não ter fins lucrativos, mas ela não deixa de ser uma empresa. O meu primeiro susto eu tomei quando eu fui convidado para ser sócio de uma escola, da qual eu sou até hoje, há uns quase 30 anos atrás. E na primeira semana eu perguntei ao diretor: por favor, eu gostaria de ver o relatório dos alunos egressos. E ele disse: o que é isso? Mas vocês não avaliam os alunos depois que eles saem daqui? 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, para saber se a gente atingiu o nosso objetivo? Não, a gente não faz isso. E qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que as escolas no Brasil não fazem isso? Eu não sei como é que é no México. Mas a gente só vai conseguir realmente ter certeza se a nossa missão está sendo cumprida se a gente fizer esse tipo de levantamento. Porque nós gastamos bastante tempo criando a nossa missão, a nossa visão, mas nós temos que perguntar para os alunos que estão formados há 10, 20, 30 anos, tudo aquilo que a gente quer saber. Como é que foi? Você entrou imediatamente na faculdade que você queria? Você é feliz, você tem família? Você ficou naquele curso ou mudou? Quanto é que você ganha? Como é que eu podia ter te ajudado mais na escola? A partir daí, eu criei uma empresa, vejam que interessante, só para fazer esse tipo de levantamento. Convidei 500 escolas, participaram 12. 12 estavam interessadas em saber. No segundo ano, eu convidei 750 escolas. Aí participaram 6. Aí eu fechei a empresa. Eu falei: eles não estão interessados em saber o que virou o aluno deles, o que aconteceu com eles. Talvez eles estejam interessados só ali no dia a dia. E aí se sentem contentes e dizem: puxa, olha que beleza, olha essa festa junina. No Brasil, então, a gente tem a festa junina. Aquilo foi uma maravilha. Mas, para mim, a missão só é confirmada quando a gente faz esse tipo de levantamento. O Kutchenko falou ontem aqui no significado. Para mim, o significado é atingir aquelas metas que a gente criou através dos alunos. E a rota para isso, também foi falado ontem, é a mudança da sociedade. Ou seja, é para que o nosso aluno, para onde ele vai. E para mim tem duas vertentes aí. Uma é a sociedade produtiva, é o mercado de trabalho. E outras são as famílias, os valores. Então, eu acho que se nós perguntarmos ao mercado de trabalho o que eles estão precisando, eles vão nos dizer, e nós vamos mudar todo o nosso currículo. Porque é para lá que eles vão, não é para a faculdade, não é para fazer o curso de pós-graduação, eles vão para fazer o trabalho. No Brasil tem uma empresa enorme que tem 2.700.000 candidatos, com 1.000 vagas, e ela seleciona trainees para as empresas. E eu fico conversando com eles sempre, levo os pais para saber como é que é essa seleção. É teste? Não, são dinâmicas de grupo, são conversas. Sim, e quais são os principais problemas? Os problemas são ética, saber trabalhar em grupo, humildade, e a gente dando aula de química, física, biologia, sem parar.
E não tem uma aula disso aí. Então, eu pergunto lá para onde eles vão. Acho que isso é uma coisa legal. Entrando mais no meu tema, por que essa questão de movimento de comprar escolas começou só agora? Provavelmente por causa da globalização. Então, tem um movimento muito forte de empresas querendo comprar escolas. Nas universidades, isso foi bem mais rápido e mais forte. Nas escolas de educação básica, como as nossas, isso demora mais. Por que isso demora mais? Isso demora mais porque você comprar uma universidade onde os alunos não têm contato com o dono, têm pouco contato com o professor, e as famílias não se reúnem, é muito mais fácil. Você pode, no dia seguinte à compra, mudar todos os professores, rapidamente. E não tem nenhum problema. Façam isso numa escola, vocês vão ver o que é. Então, o que está acontecendo é que as famílias, muitas famílias ricas dos nossos países, do México, do Brasil, resolveram também criar empresas para comprar escolas. No nosso caso, tem o Lehman, que é um dos homens mais ricos do mundo, tem, no México tem o Slim, e outros que estão agora se dedicando a isso. Por que será que eles estão comprando escolas? Acho que eles aprenderam que certamente não é pela rentabilidade. Né? Muitos deles estavam achando que esse era um caminho de ter mais uma empresa rentável, mas eles estão preocupados, sim, com a educação dos alunos. Eles, enquanto mercado receptor dos alunos, estão preocupados com isso, estão tentando fazer suas escolas. Isso, de alguma forma, pode nos afetar de algum jeito. Eles podem chegar até a gente e dizer, escuta, você não quer vender sua escola? Né? Então, o UNO, preocupado com isso também, quis abrir essa conversa para a gente pensar nisso de uma forma mais concreta. Então, eu pergunto, levante a mão, por favor, quais são as escolas aqui que são confessionais, religiosas ou fundações? Irmãs, por favor, manos arriba. Gracias. Muito bem. Então, as outras escolas são passíveis de negociações. Alguém aqui já pensou em comprar, se fundir ou em vender sua escola? Só pensou. Levante a mão se alguém fez isso. Pouca gente. Alguém aqui sabe quanto vale sua escola? Qual é o preço? 1, 2, 3, 4. Você já sabe, vocês fizeram um processo de valuation? É isso? Muito bom. Pena que são muito poucos. Talvez a gente tenha que passar por isso algum dia. Então, o que eu estou dizendo aqui? Acho que a gente precisa entrar nesse raciocínio para depois saber se a gente precisa realmente comprar escola, vender escola, para a gente sobreviver. Porque como as coisas estão mudando, a gente não sabe onde vai chegar. Não é? Então, tem várias formas, não é esse o tema hoje, de nós melhorarmos a avaliação da escola. Como é que a gente pode valer mais? E tudo isso passa pelo projeto pedagógico. Tudo isso passa pela inovação. Quero dizer uma outra coisa. Para a gente fazer tudo isso e tudo que a gente sonha, dinheiro não é problema. Nós tivemos alguns exemplos aqui. Teve uma escola em Brasília que disse que conseguiu um pai investidor. Numa das escolas que eu atendo, quando ela foi construir um novo prédio, eu disse, por que vocês não pedem para os alunos trabalhar com o arquiteto? E não vocês, porque eles que vão usar a escola. Então, eles reuniram os alunos para fazer a planta. Um dos alunos disse, olha, eu queria fazer isso. Nós não temos dinheiro. E ele disse, olha, meu pai pode ajudar. Então, nós não estamos usando esses recursos. Será que isso pode acontecer nas escolas de vocês também? Eu acredito que sim. Eu acho que vocês têm que usar 100% do que o UNO oferece para vocês. O UNO oferece bastante coisa, principalmente a parte analítica. Então, eu acho que vocês estão usando bastante toda a parte de conteúdo, acredito, né? Mas eu acho que a gente pode dosar melhor nessa parte analítica. Ou seja, a gente tem que ser mais preciso na avaliação e na análise e menos preciso
no que nós vamos fazer. Nós vamos errar, mas a gente consegue fazer. Aí eu ouvi falar muito aqui em medo. Tenho medo. É verdade. Todos têm medo, eu também tenho medo. Mas eu morro de medo de não fazer. E é interessante que ninguém disse aqui que tem medo de ficar como está. Ficar como está, para mim, com a minha formação, e depois de ter atendido mais de 700 escolas, analisando os dados das escolas, eu digo para vocês, é muito mais perigoso do que se arrojar em fazer alguma coisa. O perigo maior é em não fazer. Isso só depende de vocês, não depende dos professores, não depende certamente do governo, não depende do Ministério da Educação. Eles estão 40 anos atrasados. Se vocês fizerem o eu quero, como foi dito aqui, se eu quero, eu faço, eu acredito nisso, eu acredito e faço. Então, alguns exemplos que a gente pode dar. A gente, às vezes, capacita demais o professor. Ao capacitar, eu parto do princípio que ele é incapaz. Que tal se a gente partir do princípio que ele é capaz? E deixar a coisa rolar, deixar acontecer. Diz, olha, hoje você vai fazer um negócio diferente hoje. Hoje os alunos é que vão dar aula. Bom, eu fiz isso, começou aí uma semana. No ano seguinte eles queriam 2 semanas, agora eles querem 1 mês dos alunos dando aula. A coisa pega. E aí eles vão dizer, mas como é que eu faço? Vocês vão dizer, se vira. Se eles... tem uma escola aqui, eu vi na apresentação ontem, que como não conseguia que o professor entendesse, ela tentou capacitar 1, 2 vezes, mas não é um processo de 30 anos para capacitar o professor. A escola trocou vários professores, trocou quase todos. E eu fiquei muito feliz que é um padre que fez isso. Porque parece que é uma coisa feia, né? Que vai para o inferno. Não vai. A questão são os alunos, não são os professores. Então é isso que vocês têm foco. Padre Mário fez isso. Parabéns, Padre Mário. E hoje ele conseguiu avançar mais rapidamente. Então, eu acho que a gente consegue melhorar o valor da escola se a gente tiver que comprar ou vender, se a gente fizer a seguinte coisa. Inovar, compartilhar, avaliar. Inovar, compartilhar, avaliar. Mas como é que é essa inovação? O Uno já ajuda muito a gente. O Uno tem várias coisas, mas tem uma parte que depende de vocês, que é a criatividade na escola de vocês, que é com desafio. Experimentem, em vez de capacitar o professor, pedir para um grupo de professores e dizer o seguinte, amanhã, para não dar tempo dele se preparar, faça o seguinte, você vai sentar e os alunos vão dar aula, ou você vai estar plantado de cabeça para baixo. Inventem alguma coisa. Começa e vê o que dá. Eu garanto que vocês vão se surpreender. E a questão aqui é a seguinte, fazer, errar, acertar. Isso ao invés de discutir eternamente, ou seja, fazer mais e conversar menos, discutir menos. Tentem fazer isso. Eu não tenho a menor dúvida de que isso dá certo. E isso dando certo, vocês vão ganhar alunos. Procurem utilizar mais os recursos que o Uno dá para vocês, de avaliação, de motivação dos alunos e dos pais de alunos. Eu sei que é uma coisa que poucos aqui usam, mas é importante porque vocês vão conseguir reter mais os alunos visitantes e reduzir a evasão. O grande inimigo que vocês têm é o dia a dia. São as tarefas operacionais. Esse é o grande inimigo pelo qual vocês retardam a transformação. Tentem não fazer mais. Tentem delegar isso. Passem para os alunos, passem para os professores. Se arrisquem nisso. O risco não é grande porque vocês podem corrigir. Outra coisa, para finalizar. Bom, eu não posso deixar aqui de dizer que a palestra da manhã aí sobre o escrever, o falar, eu aprendi com um monge tibetano que virou consultor de empresas.
que ele diz o seguinte: você sabe que os generais na Grécia, antes da batalha, falavam para os soldados que iam enfrentar uma diferença de 2 soldados deles para cada 10 do inimigo? O que vocês imaginam que eles falam? Eu que sou todo objetivo, dizer, bom, ele deve falar estratégia, você entra por aqui, o outro entra por aqui, né? Eles declamavam poesias para os soldados, porque ele sonhava, ele tirava ele daquele momento e sonhava. E para sonhar você precisa muitas vezes de falar, de declamar, do conto. O livro, quando a gente lê um livro que tem um filme, geralmente ele é melhor, porque no livro você sonha. E para finalizar de verdade, quero falar para o Uno, para Léo Coutinho, para a equipe, que para mim aquela frase está superada. Mas tem um sério risco, a transformação. No Brasil, quando a gente teve que retomar a democracia, teve um movimento chamado Diretas Já. E eu proponho para o Uno o seguinte: fumaça branca e transformação já. Obrigado.